Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o quinto domingo da Quaresma, o quinto e último domingo desse tempo penitencial, desse tempo de intensa preparação para a Semana Santa que vamos iniciar, não é, a partir do próximo domingo, com o Domingo de Ramos, abrindo, portanto, a Semana Santa, culminando, portanto, com o Tríduo Pascal, sobretudo a festa da Páscoa no Sábado Santo. Então, isso para nós é um momento muito forte de espiritualidade, muito forte de fazermos um encontro, não é, com Deus, como de fato já há 40 dias já estivemos fazendo, não é, as novenas, as vias sacras, enfim, as devoções alusivas a esse tempo propício de conversão, de mudança de vida. Por isso hoje a liturgia nos traz, assim como um tema bastante forte para nós, é exatamente isso, a conversão, a renovação da nossa vida. A primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, nos mostra aquilo que Deus fez: libertar o povo da terra da escravidão, tirando-os desta terra, fazendo esse povo passar o Mar Vermelho a pé enxuto e fazer um caminho, portanto, de 40 anos pelo deserto, até chegar à terra prometida. Também nós estamos fazendo esse caminho, não é, para chegar à terra prometida, isto é, para chegarmos à Páscoa da ressurreição, que deve marcar a novidade em nossa vida, não é? De agora em diante, não é? Nós somos criaturas novas, não mais criaturas antigas, o pecado, na escravidão, mas Deus nos libertou, Deus nos renovou, assim como em cada celebração Ele nos renova com a sua Páscoa, com a memória da sua paixão e da sua morte e ressurreição. Então o Senhor abriu uma passagem no mar e fez um caminho entre as águas impetuosas. Tropas e homens corajosos, pois todos foram mortos e não ressuscitarão, foram abafados como mecha de pano e apagaram-se. Por isso não lembreis mais as coisas passadas, não olheis mais para os fatos antigos, não é? Eis que eu farei novas todas as coisas. Então isso é importante para nós. Deus nos surpreende com a sua novidade em todos os momentos da nossa vida. Mas nós muitas vezes ficamos presos a um passado, amarrados a um passado que muitas vezes também nós, como povo de Israel, amargaram na terra da escravidão. Por isso Isaías diz: não fiqueis mais lembrando coisas passadas, não olheis para os fatos antigos, porque eu farei coisas novas. E já estão surgindo, pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios de água na terra seca. Olha aí, é um sinal, portanto, do reino de Deus, um sinal de que esta terra prometida não é apenas uma promessa, mas é algo que acontece. Então implica uma caminhada. Hão de glorificar meus animais selvagens, então os dragões, as avestruzes, glorificam o Senhor também. Por quê? Porque eu fiz brotar água no deserto e rios na terra seca.
para dar de beber a meu povo, a meus escolhidos. Também este povo eu os criei para mim. Nós não nos pertencemos a nós mesmos ou para nós, mas nós somos de Deus. Somos de Deus. Por isso, eles cantarão meus louvores. Por isso, o Salmo, a resposta nos diz que maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Então não devemos mais ficar olhando para um passado, muitas vezes de pecado, de desgraças, de sofrimento, mas é preciso olhar para frente, olhar para aquilo que nos aguarda, olhar para aquilo que Deus tem continuamente preparados para nós, que é a vida eterna, é estar em comunhão com Ele. Então, é preciso esquecer o passado e olhar para frente. E depois a segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses nos mostra, não é, na figura de Paulo, apóstolo, um exemplo de homem que não ficou preso a um passado, mas que fez uma profunda transformação de vida a partir do encontro com o Cristo crucificado em Damasco, com Cristo ressuscitado, né? Então, todos nós sabemos do passado de Paulo. Paulo era um homem formado na lei, talvez na melhor escola de Jerusalém, a escola de Gamaliel. Era um homem versado na lei. Por isso, ele perseguia os cristãos, mandou matar muitos cristãos, perseguia a igreja, até o momento que ele encontra com Cristo. E esse encontro com Cristo transforma a sua vida, renova a sua vida, não é? Então, isso é importante para nós, deixar para trás o passado. Paulo foi aquele que perseguiu, que matou, se não matou, pelo menos era conivente, porque ele participou do apedrejamento de Estevão e de tantos outros. Mas ele considera o seu passado como um lixo. Mesmo a sua formação na lei, como jurista, como um homem versado na lei, tudo isso para ele não vale nada. Ele considera até mesmo como um esterco, ele fala um lixo, em relação à grande descoberta que ele fez em sua vida, que é este encontro com Jesus. Por isso também nós precisamos encontrar-se com Jesus. Precisamos desvencilhar-se de um passado que nos amarra, que nos impede de caminhar. Precisamos tirar do nosso coração o lixo que muitas vezes não nos deixa caminhar, não nos deixa olhar para frente, para ganhar Cristo e ver-se encontrando e ser encontrado unido a Ele. Não com a minha justiça provinda da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo. A justiça que vem de Deus na base da fé. Olha aí, a grande mudança, portanto, de Paulo apóstolo. Também nós somos chamados a mudar, a nos transformar, não é? Em virtude da Páscoa, em virtude da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Em Cristo tudo é novo. O que era velho já passou, tudo é novo. Por isso precisamos renovar, nascer de novo. E o Evangelho também de São João hoje nos narra
Não é o fato, Jesus foi para o Monte das Oliveiras rezar, e de madrugada ele volta para o templo cheio do Espírito Santo. E ele começa a pregar, a ensinar aquela multidão, não é, do povo que se reuniu em volta dele. Entretanto, estavam presentes também entre estas multidões os mestres da lei e também os fariseus. E eles trouxeram uma mulher, uma mulher surpreendida em adultério, e colocou-a no meio deles. E disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Moisés, na lei, manda que tais mulheres sejam apedrejadas, mortas a pedradas. A lei de Moisés manda isso. E tu, o que diz a respeito disso? Agora é interessante perguntar: e os homens, onde é que estavam? É só a mulher que se adulterou, e os homens? Então vejam a discriminação, não é, que existia e que continua existindo, evidentemente, não é? Então Jesus, portanto, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Há muitos estudiosos que dizem que Jesus estava exatamente escrevendo os pecados deles, dos mestres da lei e também dos fariseus. Jesus conhecia profundamente o interior de cada um, e como conhece o interior de cada um de nós, então Jesus estava com o dedo escrevendo os pecados deles. Mas como eles persistiam em interrogar Jesus, Jesus se levantou e disse: quem de vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornou a inclinar-se, a escrever mais pecados que eles tinham ainda, muito piores do que o pecado daquela mulher, não é? Em flagrante adultério. E que pela lei de Moisés elas seriam apedrejadas, não é? Então, eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos, porque quanto mais velhos, maior pecado se faz, né? Mais pecado eles tinham. Então, a partir dos mais velhos, foram saindo, né? Um a um, porque eles tinham muito mais pecado do que esta mulher. E por isso, onde estava a ousadia de eles quererem condenar esta mulher, sendo que eles tinham muito mais pecado do que ela? Também nós muitas vezes agimos assim. Nós enxergamos muito pecado nos outros e às vezes muito pouco em nós. Então esta quaresma deve ajudar-nos a olhar para nós mesmos, olhar para dentro de nós. Como anda a nossa vida? Porque quando a gente olha para dentro de nós, a gente deixa de julgar, a gente deixa de condenar, porque talvez nós possamos identificar pecados muito maiores do que o pecado desta mulher. Então, eles saíram e Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus levantou e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, diz ela. E Jesus, portanto, lhe disse: eu também não te condeno. Agora, vá em paz e não peques mais.
Aqui está a novidade, não é? Senão nós podíamos dizer, mas então Jesus estava conivente com o pecado? Aquela mulher pecou segundo a lei de Moisés. Mas ninguém foi capaz de condená-la. Aqueles que tinham o aparato legalista para condená-la, não condenaram. Por quê? Eles tinham também muitos e grandes pecados. Então Jesus não está, de forma alguma, sendo conivente com o pecado daquela mulher, mas ele não julga e também não condena. O que nós fazemos é exatamente o contrário. Nós julgamos, nós condenamos. Jesus não julga e nem condena, mas ele perdoa. Eu também não te condeno. Esta não é um atributo de Jesus de condenar, e não é um atributo de Deus condenar, mas é perdoar, é devolver a vida e a vida plena para aqueles que dela estão privados. Eu também não te condeno. Agora, vai e não peques mais. Aí está a mudança, a transformação da nossa vida. Então este vai e não peques mais não significa que nós não vamos ter pecado. Sempre vamos ter pecado e sempre vamos estar precisando da misericórdia de Deus, do amor de Deus, sempre. Então esse vai e não peques mais significa um caminho progressivo de escuta e de perseverança nos caminhos de Deus. Vai acontecendo esta mudança paulatinamente, vagarosamente em nossa vida. Então nós precisamos nos desvencilhar de tudo aquilo que não é de Deus, de todo o pecado, não é, que nos separam desta comunhão, de nós para conosco mesmo, de nós com os irmãos e de nós para com Deus. É isso que o pecado faz. Constrói-se uma barreira de separação. Então, precisamos ser acolhidos pela misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Por isso nos diz São Paulo, aonde é grande a culpa, o pecado, muito maior se revela a bondade, a misericórdia de Deus.